Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, Deus Todo-Poderoso disse no Sagrado Alcorão, capítulo Al-Jin, versículo 27 e 28, Ele é o sabedor de não visto, e Ele não revela o seu conhecimento misterioso a ninguém, excepto aquele a quem Ele escolhe, a saber, um mensageiro dele. E então Ele faz com que uma guarda de honra vá à frente dele e atrás dele. Esse é um versículo do Sagrado Alcorão que nos informa que Deus Todo-Poderoso não dá conhecimento de não visto para qualquer um, mas sim, Ele dá o conhecimento de Reb, quer dizer não visto, para os seus escolhidos, para os seus mensageiros. E, na verdade, esse é um dos meios, um dos padrões para nós julgarmos a veracidade de um profeta. Porque quando um profeta proclama, ele informa as pessoas várias coisas conforme o seu conhecimento dado pelo Deus Todo-Poderoso. Faz várias profecias que alguns são completas na vida dele e alguns completam mais tarde. E hoje eu vou falar alguns dos profecias do Messias prometido, alaihi salam, Mirza Ghulam Ahmad, que paz de Deus esteja sobre ele, que proclamou ser Messias prometido nessa época, conforme as profecias do santo profeta. E quando ele proclamou ser Messias prometido e fundou a comunidade muçulmana Ahmadiyya em 1889, ele fez várias profecias. Inclusive, era necessário para muitas pessoas que esperavam para as profecias serem completas para eles aceitarem. E essas profecias que eu vou contar, obviamente, tem milhares de profecias que foram feitas por ele e que foram completas, mas com limitação do tempo eu vou só mencionar umas profecias que causaram muitas pessoas aceitar o islamismo e a comunidade Ahmadiyya. A primeira profecia é a profecia de um filho prometido. É uma profecia muito forte, uma profecia sobre a qual eu já tenho falado anteriormente também, quando nós celebramos o dia do Filho Prometido, Musleh Maud, e tem feito um vídeo também sobre isso. O contexto dessa profecia começa quando o Messias Prometido, alayhi salam, começa a falar sobre islamismo, sobre a veracidade do islamismo, e os seus inimigos pedem um sinal. E entre os inimigos do Messias prometido, muitos eram os cristãos e os hindus. Maioria, na verdade. Até que ele fundar a comunidade, aí houveram entre os muçulmanos também os inimigos. Mas até tal ponto que ele não. Isso também é um ponto curioso. Que até que ele não proclamou ser Messias prometido, os muçulmanos consideravam ele como herói e diziam que os livros escritos por ele eram livros que nunca foram escritos na defesa do islamismo nos últimos tempos. Mas quando ele proclamou ser Messias prometido e reformador para os muçulmanos, essas mesmas pessoas que elogiavam, que marcaram seu elogio nos seus livros, eles tornaram seus inimigos. E os hindus e os cristãos já eram os inimigos. Então, quando ele defendia o islamismo, tinha muita gente que pedia o sinal e dizia que nós iremos destruir o islamismo, nós iremos destruir os seus qualquer argumentos. Nesse momento, ele separou 40 dias. Eu vou ser breve nessa profecia, porque já tem
um discurso sobre isso em detalhes, em que ele pediu um sinal de Deus Todo-Poderoso. E quando completou 40 dias, foi dado um sinal de Deus Todo-Poderoso, que Deus disse para ele, para o Messias prometido, que você vai ter um filho, e vai ter nesse tempo, e vai ser um filho, não tipo, muitas vezes nós podemos dizer que vai ter um filho, vai nascer um filho, mas nunca sabemos se vai ter filha ou filho. Nunca sabemos em quanto tempo. Nunca sabemos se ele vai continuar com a sua vida até velhice ou não. Mas todos esses pontos foram incluídos nessa profecia, que vai ser um homem filho, vai ser um líder secular e religioso, tipo, ele vai ser um grande possuidor de conhecimento, e depois também vai ser conhecido por causa das suas habilidades pelo mundo. E quando o Messias prometido disse sobre essa profecia, informou as pessoas, os seus inimigos, eles zoaram, disseram que você nem vai. Eu faço. Um dos inimigos falou que eu faço uma profecia que você nem vai viver 3 anos, muito menos você vai ter filho e que vai ter a vida longa. Mas ao contrário do que todas as supostas profecias dos inimigos, Messias prometido teve um filho prometido do período que foi enfermado na profecia que era 9 anos, e foi um filho homem, e que cresceu na idade, na infância, e ele nem tinha muita, ele ficava muito doente, que foi o depois tornou o segundo califa da comunidade muçulmana Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, radiyallahu anhu. E ele foi conhecido por causa dos seus conhecimentos. Ele não só tinha conhecimento religioso, mas também tinha muito conhecimento social, econômico. Escreveu vários livros. Então, inclusive, foi primeiro presidente de Comitê de Caxemira, só para dizer que ele não tinha só um apego ou uma influência da religião, ou tinha só o conhecimento da religião, mas ele também era um grande líder secular. Ele era conhecido pelas pessoas por causa do seu conhecimento, por causa da sua inteligência. Então, depois, mais tarde, ele proclamou ser esse filho prometido também em 1944, que foi feito essa profecia por Mirza Ghulam Ahmad, o Messias prometido. Então, essa era uma grande profecia. E ele ficou como califa por 52 anos. Eram várias profecias que eram sobre ele. Era uma página inteira que Deus revelou para vários pontos para esse filho prometido. Que cada um desse ponto foi completo nessa pessoa. Depois tem outra profecia também. Nós sabemos que quando os profetas proclamam ser enviados pelo Deus Todo-Poderoso, eles sofrem uma perseguição, uma oposição muito grande. E no início são muito humildes. A comunidade, comunidades divinas sempre começam com muita fraqueza, muita humildade. São pessoas pobres que aceitam. No início são muito perseguidos pelos poderosos ou pelas pessoas ricas. Mas nesse momento, quando pessoas nem conheciam a aldeia em que ele era criado, em que ele proclamou que era Cadian, Deus Todo-Poderoso revelou para ele que Ya'tuka min kulli fajjin amik. E depois, no outra profecia, Deus diz: eu farei com que a sua mensagem chegue até aos cantos da terra. E depois de outra profecia, Deus diz que os reis vão procurar bênção das suas roupas. E depois tem outra profecia que Deus Todo-Poderoso diz
que veio um avisador nesse mundo, mas o mundo não o aceitou. Porém, Deus o aceitou e vai provar a vericidade, a sua vericidade, com grandes ataques. Essas eram algumas das profecias do progresso da comunidade divina. No início, quando as pessoas zoavam e diziam que você está sonhando que sua mensagem vai chegar até os cantos da terra, nós vamos fazer com que sua mensagem nem vai chegar, nem vai sair da sua aldeia. Vamos destruir a sua aldeia, a família, você, a sua mensagem. E hoje, nós vemos que a comunidade está espalhada a mais de 200 países. E as pessoas, primeira parte, Ya'tuka min kulli fajjin amik, que essa parte em árabe que eu citei no início, que pessoas de todos os países, de todos os lados, vão chegar até você de caminhos mais difíceis. E nós vemos que uma das formas de reunir as pessoas do mundo é Jalsa Salana, a convenção anual que reúne as pessoas do mundo inteiro. A primeira convenção anual, que nem teve 100 pessoas, 75 pessoas em cada ano. E hoje, milhares das pessoas reúnem nas convenções anuais no mundo inteiro. Só na Alemanha e na Inglaterra reúnem por volta de 50.000 pessoas cada ano. E acontece isso em todos os países onde a comunidade está estabelecida. Inclusive na Índia. As pessoas do mundo inteiro vão lá. Era uma época que as pessoas nem sabiam onde era cada ano. E hoje, todo mundo tem o sonho, os membros da comunidade têm sonho de visitar a cada ano. Sejam ingleses, sejam africanos, sejam do América, sejam do Ásia. Eles têm sonho de visitar aqueles lugares onde o Messias prometido passou a sua vida. E depois nós vimos que como Deus Todo-Poderoso fez com que as pessoas voltassem. Houveram vários sinais na prova e na defesa da vericidade do Messias prometido. Espalhou praga no início da sua proclamação, uma doença que destruiu aldeias e aldeias. E o Messias prometido disse que isso é um sinal da minha vericidade. E quem aceitar a comunidade e a minha mensagem vai ser salvo, vai ser incluído ou vai ser considerado como parte da minha família e vai ser salvo dessa doença. Tem vários sinais, várias profecias que o Messias prometido fez e foram aceitos logo depois de um tempo. Mas conforme eu falei no início, por causa de limitação do tempo, eu vou deixar até aqui, mas sabemos que ao longo do tempo, o Messias prometido, alaihissalam, fez várias profecias. Hoje em dia, por exemplo, nós temos o canal MTA, que também é uma vericidade da proclamação do Messias prometido. Quando Deus falou para ele que farei com que a sua mensagem chegue aos cantos da terra. Hoje, cada país, cada lugar, cada aldeia, cada casa onde tem MTA, a mensagem do Messias prometido está chegando através de satélite, através de televisão, canal de televisão 24 horas. E os muçulmanos estão do mundo inteiro sendo beneficiados dessa alimentação espiritual. Uma das coisas que é muito importante entender que para ver a vericidade de um profeta não é só as profecias, tem muitos outros fatores que também devem ter em conta. Mas as profecias também fazem parte da vericidade do profeta. E nós vemos que maior profecia que são feitos pelo Messias prometido é o progresso e espelhar a mensagem do Messias prometido aos cantos da terra, no mundo inteiro. Por um lado, tem profecia que falam
para que a mensagem do Messias prometido vai espalhar no mundo inteiro. E por outro lado, tem as profecias que falam sobre os seus opositores, os seus inimigos, as pessoas que faziam oposição, que eles vão ser destruídos. Tem dezenas e centenas dos exemplos que estão que eu estou lembrando agora, que eu posso citar, em que os inimigos fizeram uma suposta profecia que o Messias prometido vai ser destruído, ou que a sua mensagem ou a sua comunidade vai ser destruída. Mas, por outro lado, quando o Messias prometido fez essa profecia para tal pessoa, que ele vai ser destruído, nesse período, ele foi destruído. Nós temos vários exemplos, incidentes do Pandit Lekram, por exemplo, é um dos exemplos. Então, Abdul Hakim era outro exemplo, que era um dos muçulmanos. Pandit Lekram era o hindu. Depois tem muitos outros exemplos também das pessoas que fizeram a posição do Messias Prometido, e quando o Messias Prometido fez a profecia sobre a sua destruição, eles foram destruídos. Tinha, por exemplo, tem também uma profecia muito grande sobre Alexander Doi, né? Alexandre Doi, que também era um grande padre dos cristãos, e ele tinha feito profecias, ele tinha falado várias coisas sobre em favor do cristianismo, em favor de sua proclamação, e por outro lado ele tinha falado muita coisa ruim sobre o islamismo e sobre o Messias prometido. E quando o Messias prometido fez a profecia sobre a destruição, mesmo ele tendo muita riqueza, muito poder e muitos seguidores, pouco a pouco ele começou a perder e foi destruído. Então, vou concluir aqui com as seguintes palavras: que Deus Todo-Poderoso abra os olhos do mundo para que eles possam reconhecer um avisador do mundo, a pessoa que veio para pregar a humanidade, pregar a religião que foi pregado pelo profeta Muhammad, que paz de Deus tenha sobre ele, 14 séculos atrás. E o Messias prometido veio para reavivar a religião, reavivar a espiritualidade. E que nós, os membros da nossa comunidade também, os Ahmadis também, possam entender a importância de nós mesmos, quão grande é a nossa responsabilidade de espalhar essa mensagem de verdade, né? Essa é a mensagem para que outras pessoas possam aceitar. Jazakumullah, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.